Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro vídeo de 2023 aqui do Centelha Japamalas. Para você que não conhece, meu nome é Mirielle Alvarenga, eu sou a idealizadora do Centelha Japamalas, uma confecção de japamalas onde eu confecciono japamalas de forma totalmente artesanal, personalizada, e deu origem a esse canal aqui, onde eu falo além de japamalas um pouco sobre espiritualidade, esse caminho do espiritualizar-se, se é que isso é possível de alguma forma, né? Bom, enfim, hoje o assunto não é esse. Eu quero falar aqui nesse vídeo sobre religião e japamalas e religião. Eu fui inspirada a gravar esse vídeo numa pergunta que eu recebi aqui no YouTube, num vídeo, né? E eu achei interessante vir falar sobre isso. Quando a gente pensa em japamala, ele tem aí essa origem fundamentalmente essencial de religião, né? Ele é um artefato religioso e espiritual. Ele nasce com esse objetivo. Ele nasce com o objetivo de nos ajudar na transcendência, na espiritualidade, na iluminação, como se dizem os budistas, né? Mas o que eu queria trazer aqui, gente, é que hoje eu vejo o japamala como uma conexão com a espiritualidade. E a espiritualidade, ela está para além, entendam, estar para além não é melhor ou pior, é algo, digamos assim, diferente, tá? Diferente, porém relacionado. A espiritualidade, ela está para além da religião. Toda religião tem uma fundamentação espiritual, mas a espiritualidade não precisa ter uma fundamentação religiosa. Na verdade, elas estão muito relacionadas. Mas quando se trata de espiritualidade, você pode percorrer esse caminho sem nenhum dogma, tá? O que são dogmas? São leis estabelecidas por uma determinada linha filosófica, de pensamento, enfim, que se você seguir aquilo ali, você vai seguir aquele dogma, aquela regra. A espiritualidade, ela vai ter suas leis também, digamos assim, mas são leis essas que não foram designadas pelos seres humanos, tá? Elas são leis que a gente consegue observar na natureza, tenha seres humanos ou não tenha seres humanos na face da Terra, tá? Elas vão continuar existindo. Por exemplo, tudo nasce, tudo morre. Você pode ver isso numa planta, você pode ver isso num bicho, você pode ver isso num objeto que é gerado ali de alguma forma, dali um tempo ele é destruído, ele não existe mais, né? Tudo está em constante transformação. Isso também. Você pode falar isso para qualquer coisa que esteja na existência, inclusive sentimentos. Então tudo você consegue transmutar, tudo se transforma. Então uma hora você está feliz, outra hora você está triste, né? Existe um ciclo. Então são conhecimentos, gente, que independe da religião que você tá, você vai estar sobre esse tipo de coisa acontecendo, entendeu? Então tipo, você nasceu ou não, você nascendo ou não, né? Você existindo, a partir do momento que você começa a existir, você vai estar vivenciando aquilo de alguma forma. Não importa a religião que você tá, se você tem ou se não tem religião. Então, muitas vezes, né, tentando fugir disso, a gente foge da religião também, né? São os dois extremos, assim. Tem quem busca a religião para poder validar de alguma forma todos esses dogmas, e tem quem fuja totalmente da religião para não estar sobre dogmas. Mas uma notícia para você é que algumas dessas leis, não importa se você tem uma religião ou não, se você segue uma religião ou não, elas vão estar atuando sobre você. E o entendimento e a aceitação disso está mais relacionado com a espiritualidade, né? A compreensão dessas leis que funcionam para tudo que está no planeta Terra, ou melhor, tudo que está no universo. Dessa forma, quando a gente pensa no japamala e na sua função primordial, que é repetir os mantras numa forma prática e focada de meditação a partir de um som. Isso pode ser feito com qualquer som, com qualquer mantra, com qualquer oração, né? Enquanto ferramenta, a gente vai poder dar a utilização que a gente quiser para aquilo. É por isso que eu vejo no japamala uma possibilidade ampla de utilização. E não sou eu que vejo assim, né? Quando ele se ocidentalizou, ele tem sido utilizado para Ho'oponopono, para outras técnicas, né? Existem muitas técnicas que utilizam o japamala como uma forma, inclusive, de repetição, né? Para que isso se estabeleça no seu sistema de alguma forma.
com a frequência da utilização. Então, quando a gente utiliza essa ferramenta para o autoconhecimento, para intencionar de forma frequente nossos propósitos, né? Isso daí tem mais uma relação transcendental. E pensando nessa ferramenta como algo que pode ser utilizado de forma livre, autônoma, porque vai ser ali aquilo que você vai utilizar para se lapidar enquanto ser íntegro, né? Então, a gente pode pensar que não importa se você dá umbanda, se você é do candomblé, católico, se você é espírita, todo mundo pode ter um japamala e todo mundo pode ter um terço também. Então, o ponto aqui é que a gente se vê meio livre para utilizar essa peça. E é aí que gera as dúvidas. Porque, em geral, nós estamos muito condicionados a regras, a dogmas, né? E quando a gente se vê como uma ferramenta, né, livre para fazer uma utilização espiritual, para exercer a nossa espiritualidade de forma autônoma, aí vem a dúvida, como que eu faço? Então, é por isso que aqui eu gosto de falar bastante, para que a gente possa trazer o nosso sentir e a nossa intuição para esse processo de utilização do japamala. Entendendo sua base, né, religiosa e espiritual, de conexão. Essa conexão ela pode ser um pouco mais fluida. Ela pode ser intencional e intuitiva, da forma como você acredita. E se você ainda não acredita, ela pode ser justamente a âncora para que você sustente a sua fé. A fé, ela independe também da religião. Como um artefato de fé, ele vai te ajudar a se conectar com esse sentimento. E o sentimento da fé, ele é inerente ao processo da espiritualização, da espiritualidade, né? Por quê? Porque ele pressupõe aí que você confie em algo que você não vê, né? Basicamente é isso. Porque assim, nosso espírito a gente não vê, mas a gente pode estar certo de que ele existe e de que ele nos guia de alguma forma, né? Se a gente estiver conectado a ele, ouvindo, sentindo, percebendo, deixando ele se expressar, né? Então, quando a gente pensa nessa conexão com o nosso espírito, ele vai nos guiar, inclusive, na utilização de uma peça como essa. E todas as sugestões, todas as regras que a gente vai ver por aí, elas vão nortear nossa utilização. Isso não quer dizer que você não possa fazer uma ou outra adaptação. Eu recebi uma pergunta recentemente aqui no YouTube se a pessoa poderia utilizar o japamala, guardar o japamala no altar de umbanda. Não existe nenhum tipo de restrição de onde você possa ou não guardar uma peça que é sua e que se conecta com uma espiritualidade que você exerce conforme você acredita. Então, por isso que não tem problema algum se você não é jainista, se você não é budista, se você não é hinduísta, se você não é, sei lá qual outra religião que utiliza japamala, né? Você pode ter e utilizar um japamala. Pensando na contagem das contas, você vai passar ali as continhas, você pode usar uma oração que você esteja acostumado a utilizar na sua religião, você pode utilizar outra frase, outra palavra, enfim, não existe aí uma regra. Aqui no meu canal não vai ter uma regra. Eu posso falar um pouco como eu acredito, como funcionou pra mim, né? As coisas com as quais eu me conectei, que fizeram sentido e eu troco aqui com vocês, mas a sugestão é sempre que a gente entenda o propósito fundamental da coisa. Por quê? Quando a gente é igual a matemática. Se te passam uma fórmula, você vai reproduzir a fórmula eternamente e se mudar uma coisinha, você não vai mais saber fazer a conta. Mas, se você entende como chegaram naquela fórmula, aí você pode mudar, fazer de várias formas, né? Que é possível muitas combinações, né? Para fazer aquela mesma, para dar no mesmo resultado. Então, e não que a gente esteja buscando resultado, né? No nosso processo de espiritualização, nosso processo individual e individuante. A gente está, inclusive,
buscando o processo. Por quê? Porque é no processo que a gente ganha essa confiança, essa autonomia, essa sensação de fé, né? Essa sabedoria. Não é no resultado. Então, o que eu quero dizer aqui nesse vídeo com relação a Japamala e religião é que você não precisa ter uma religião para usar o Japamala, né? E você não precisa estar relacionado a uma religião específica daquelas que usam Japamala. Você pode simplesmente desejar um artefato conectivo e espiritual. Você pode estar desejando algo que te lembre dessa sua conexão. Você pode estar desejando um propósito na sua vida e ele vai se materializar no Japamala como uma âncora, como um lembrete daquilo que você deseja, né? É como quando a gente faz uma tatuagem, né? A gente passa por alguma coisa importante ou a gente tem uma meta, uma coisa, a gente vai lá e tatua aquilo pra gente olhar para aquilo ali e lembrar, né? Então, tudo que tá na matéria vai nos auxiliar para isso. Vai ser essa ponte de conexão, né? E essa ponte é ferramenta e é processo. Não é resultado e nem finalidade. Então, a transcendência, seja lá com qual caminho você estiver, com qual ferramenta você estiver se conectando e tudo mais, qual técnica você esteja utilizando, não importa. O que importa é que você perceba que esse caminho ele não é para fora, mas é para dentro. Então lembre-se, quando você for pegar o seu Japamala, quando você for fazer o seu Japamala, quando você for se conectar de alguma forma numa meditação, de que esse caminho ele não é daqui para fora, né? Ele não é do seu contorno para fora, ele é do seu contorno para dentro. E esse é o percurso, não é o mais fácil, mas é aquele que você realmente tem transformação. Uma transformação vivencial. Porque quando a gente tem uma transformação vivencial, ela não pode ser tirada de nós. Aquilo ali foi de fato aprendido, né? Não é algo que eu ouvi falar e reproduzi, né? Eu sinto de fato aquilo. Então, é por isso que a repetição de mantras deve ser muito focada. A gente deve repetir aquilo ali de forma intencional e buscando o sentimento que aquilo me traz. Não precisa ser um bom sentimento, porque um sentimento ruim é também sinal, é também seu, é também algo que está ali para ser visto. Então, não busquem a meditação, o Japamala para ter coisas boas. Use isso para ser cada vez mais você. E o processo de tornar-se quem você é, às vezes é doloroso, às vezes é perturbador, às vezes é sombrio, né? E o mais interessante é a gente conseguir olhar para tudo isso de forma distanciada, né? Sem julgamento, porque é aí que a gente começa essa conexão. A gente começa a conexão quando a gente percebe que a gente não é essas coisas, que a gente é muito além, né? Então não é um dogma, não é uma religião, não é uma instituição específica, né? E você pode estar totalmente relacionado e identificado com uma religião e ainda assim utilizar o seu Japamala da forma que você achar melhor, né? Existem muitas pessoas que fazem essa conexão, eu acho super interessante. Recentemente eu confeccionei uma peça que era de acordo com uma guia, né? As guias são uma espécie de amuletos, não tenho conhecimento, mas acredito que é mais ou menos isso, né? A guia ela tem conexão com uma espécie de amuleto dedicado ali a um orixá. Então tá relacionado às religiões de matriz africana. E essa pessoa entrou em contato para que eu fizesse um Japamala, né? A exemplo daquela guia, com aquelas cores, com aquela combinação, né? Dedicado a uma entidade específica. Então olha só que interessante, né? A gente pode fazer essa integração da espiritualidade, porque a espiritualidade ela fala sobre integração, né? Não sobre divisão, é sobre a gente integrar as partes de nós
para nos reconhecer enquanto ser humano, enquanto ser, né? Humano é uma faceta nossa, não é tudo. Acho que é isso, gente, eu queria falar. Então, não se prendam a conceitos, não se prendam a dogmas e busquem no coração de vocês se aproximar aí do que faz sentido. E confia nisso. Continuem buscando, porque o conhecimento é uma parte importante da tomada da consciência. E a partir desse conhecimento, como que isso se integra em mim, como isso faz sentido para mim. Porque não tem certo, né? É justamente nesse entendimento e experiência que vai se dando vida. Você pode chegar à conclusão que não foi legal e você já viu que não é para ali, então. E aí você pode fazer de uma outra forma, também não dá certo, né? É assim que foi feito há sei lá quantos mil anos atrás, um ser humano entendendo a espiritualidade, né? Foi um entendimento pouco a pouco, e a gente tem ainda, na verdade, uma grande vantagem, que é uma extensa literatura, muitos mestres, muitos avatares que já vieram para nos ensinar, né? Então, conhecer a verdade, ela vos libertará, porque a espiritualidade é sobre liberdade, e a liberdade é sobre saber quem você é e exercer isso profunda e completamente. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser... gente, deixa o like, claro. Eu sempre deixo pra falar isso no final. Eu vou aprender em algum momento a falar na metade do vídeo. Mas é isso, deixa o like se você gostou. Compartilha se você achar que vale a pena. Se você quiser um japamala, se quiser fazer o orçamento de um japamala, conhecer mais sobre as minhas peças, o meu Instagram é este que vai aparecer aqui, @centelhajapamalas. Um ano novo maravilhoso para todos nós. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.